O quarto episódio da série Riscos Climáticos e Saúde, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc, tem como convidados Felipe Barcelos e Silva, engenheiro elétrico, pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente IEMA, e Paulo Braque, doutor em Ecologia, integrante voluntário do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais e professor do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que explicam e alertam sobre os tipos de comprometimentos socioambientais causados pela extração ao uso do carvão mineral como fonte de energia e analisam os resultados do terceiro inventário de emissões atmosféricas em usinas termoelétricas criado pelo IEMA. Professor Paulo e Felipe, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. Eu gostaria que vocês respondessem para a gente qual o impacto do carvão na emissão de gases de efeito estufa, tanto na parte econômica como na saúde, na matriz brasileira. O carvão, ele é um material, o carvão mineral, né? Ele é muito poluente hoje no mundo de combustíveis fósseis. Essa transição é necessária, transição justa, né? Por outro lado, a dependência dos combustíveis fósseis é muito grande. O carvão, ele contribui principalmente em outros países, né? Não tanto o Brasil é muito pouco, 2%, 3% na matriz elétrica, mas pode ser maior até depois, o Felipe pode falar sobre isso. Mas a gente sabe que sendo um dos principais, ou até o principal combustível fóssil no mundo, ele tem já orientação de parte da ONU, né? E nos acordos internacionais, tanto o Acordo de Paris, o próprio Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ele já vem levantando muitas vezes a necessidade do banimento do carvão. Até houve uma articulação de 70 países e várias regiões aí do mundo inteiro, né? Que fizeram um acordo internacional para até 2030 terminar com o carvão. A maior parte dos países da Europa, inclusive. O problema é que com a guerra, essa situação ela acabou voltando em retrocesso, né? Mas, enfim, nós temos que pensar nessa questão que não só do ponto de vista de gás de efeito estufa é um dos principais, né? Que emitem esses gases, como também do ponto de vista de poluentes. Aí é uma coisa dramática, que depois a gente pode falar sobre isso. De fato, como o professor bem colocou, o carvão, em relação a emissões de gases de efeito estufa, ele tem uma importância muito grande no mundo como um todo, né? Grande parte das emissões do mundo vem do setor de energia, ou seja, para gerar energia, mas quando a gente fala energia, não só eletricidade, mas também calor, arrefecimento de residências, ou mesmo a gasolina que a gente coloca no nosso carro, né, é um tipo de energia. E dessa matriz energética, no mundo, o carvão, até aqui, ele foi uma das principais fontes energéticas, um dos principais combustíveis, e ele é um combustível bastante emissor pela sua natureza, né? É um combustível fóssil, quando ele é queimado, ele tem uma grande quantidade de carbono, então emite de forma relevante o CO2 no mundo como um todo. Então, por isso que o mundo inteiro busca, na aposentadoria do carvão, uma maneira de reduzir suas emissões. Aqui no Brasil, a gente tem a sorte, entre aspas, claro, né, de ter uma matriz energética e também elétrica até que bastante renovável, e o carvão, ele é menos usado aqui na nossa matriz. Como o professor bem colocou, é cerca de 5% das emissões de energia. Quando a gente coloca as emissões do Brasil como um todo, aí é realmente muito, muito pouco, né? Porque o Brasil ele tem, no setor de desmatamento, desmatamento agropecuário, seus principais setores emissores. E o carvão, ele fica ali numa fatia dentro de energia, que é uma fatia de 5% dentro de energia. Porém, né, é bem importante que se diga que, sim, o carvão ele tem impactos, apesar de ter uma participação pequena no Brasil, né? Primeiro, ele emite gás de efeito estufa de uma maneira bastante relevante. Então, se a gente pega a taxa de emissão do carvão para gerar eletricidade, por exemplo, em
toneladas de CO2 equivalente lançados para a atmosfera por gigawatt-hora produzido numa usina termoelétrica, o carvão é o que mais vai emitir. Então, ele vai, para cada unidade de eletricidade gerada, o carvão é o que mais vai emitir. Fora isso, ele também acaba por ser uma fonte energética, um combustível bastante caro, então ele tende a também aumentar a tarifa de eletricidade que chega no bolso de todo cidadão, né? E a gente sabe que em país, especialmente o Brasil, que tem uma desigualdade muito importante, a tarifa é uma maneira, sim, de excluir as pessoas a terem mais acesso à eletricidade, a terem mais equipamentos, né? Ou ter que escolher se eu vou pagar a conta de energia ou vou pagar uma outra coisa. Então, o carvão ele acaba contribuindo para ser mais caro. E, localmente, o carvão ele tem importantes impactos ambientais, como, principalmente, a poluição atmosférica, né? Quando a gente queima o carvão, ele acaba emitindo NOx, os óxidos de nitrogênio, material particulado e outros compostos que são tóxicos quando a gente respira. Então, para as pessoas que moram perto dessas usinas, com certeza eles estão sob risco, né? E a gente percebe que a OMS, ela tem uma régua, né, que é uma linha de quanto que seria um nível minimamente seguro para as pessoas respirarem com o ar, com uma concentração, por exemplo, de cada poluente. E constantemente no Brasil, né, nas grandes cidades principalmente, essa linha a gente ultrapassa ela todos os dias. Né? Então, e nessas regiões onde o carvão é muito utilizado, aí com certeza essa linha é ultrapassada ainda mais. Então, com certeza é uma coisa perigosa para as pessoas que moram ali perto. E fora isso, tem todo o impacto da mineração. E por fim, a gente pode falar um pouco mais depois, mas também tem a siderurgia, que usa bastante carvão, né? E um desafio para a transição energética e diminuição das emissões aqui no Brasil também é não só aposentar as usinas termoelétricas a carvão, mas também fazer uma transição para a gente produzir aço sem utilizar carvão. Bom, agradeço, Paulo e Felipe, né? Agora, a próxima questão é a seguinte: o IEMA ele lançou o terceiro inventário, né, sobre as termoelétricas, né, no país, e são cerca de 80. E há uma tendência, né? Eu já vou adiantando, né? Fazendo spoiler, né? Mas é que há uma tendência de aumento das emissões por parte do carvão, apesar de ter uma redução, né? Nos comparativos que o Felipe pode falar e depois o professor Paulo pode comentar, por favor. Então, inventário de emissões em termoelétricas está lá no site do IEMA, energiaambiente.org.br, e ele traz a emissão de cada termoelétrica do serviço público, né, que está instalada no SIN. O SIN é o Sistema Interligado Nacional, que é a nossa rede de eletricidade. E aí, o que chamou a atenção é que, sim, novamente, as unidades a carvão, elas têm, como eu falei na minha outra entrada, né, toneladas de CO2 por gigawatt-hora, o que é mais gerado. E, além disso, né, tem um problema em relação ao carvão, que a tecnologia da própria usina é uma tecnologia que não foi pensada para ficar ligando e desligando a usina. Então, ela precisa, de alguma maneira, operar com uma certa inflexibilidade, que é o termo técnico, mas nada mais é do que deixar ela operando minimamente por um certo período mínimo de tempo, uma potência mínima. E isso, às vezes, faz com que essa termoelétrica tenha que ficar ligada, mesmo quando a gente tem bastante sol, bastante vento, bastante água, que foi o caso, por exemplo, do ano passado, né? A gente teve as condições climáticas bastante favoráveis para o Brasil e poderia ter usado mais renovável ainda, mas pelas características dessas termoelétricas, elas precisam ficar ligadas. Por isso que, percentualmente, as emissões do carvão acabou que teve um aumento na sua participação nessas emissões do setor do sistema interligado nacional. E aí o que a gente precisa fazer é pensar no futuro. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso do dia para a noite, né, desligar uma usina com essa proporção. O que o professor bem falou, professor Paulo, a transição energética justa. Então, pensar em como a gente pode, tanto tecnicamente quanto operacionalmente, desligar essa usina a carvão, né, para que ela não precise ficar sempre ligada, mas, por outro lado, também, o que a gente vai fazer, o que a gente vai oferecer de oportunidades para as pessoas que hoje trabalham nessa usina,
pessoas, porque, claro, naquelas regiões, naquelos municípios do Rio Grande do Sul, por exemplo, Candiota, ou municípios de Santa Catarina, Capivari de Baixo, muitas pessoas acabam trabalhando nesse empreendimento que é muito grande. A gente precisa pensar, então, além de desligar para reduzir a tarifa, reduzir emissões, reduzir poluente, mas também pensar onde essas pessoas vão poder ser alocadas, talvez em projetos de treinamento, para outras capacitações. Professor, por favor, quer comentar? É um problema complexo, né? Eu diria o seguinte, a questão energética, a gente começou a acompanhar principalmente aqui no Sul, com a questão das hidrelétricas, porque o Rio Uruguai, em 2015, fizemos um levantamento com base na ANEEL, tínhamos 278 empreendimentos hidrelétricos previstos para a bacia, só para a bacia do Rio Uruguai. E a gente já tinha visto aqui o maior remanescente de floresta com mata com araucária, um dos maiores remanescentes de floresta do domínio Mata Atlântica, em Barra Grande, foi destruído já há quase 20 anos, né? Não param de construir hidrelétricas, a gente começou a debater e discutir essas questões energéticas. Claro, a questão do carvão é um outro setor também muito importante, que eu trabalhei também em consultoria para várias empresas lá em Santa Catarina, acho que umas 6, 7 minas de carvão que eles tinham que se licenciar. Eu fui fazer o levantamento da vegetação já como botânico, né? E percorri lá áreas que eu fiquei muito assustado pelas paisagens, pela qualidade da água também, a cor da água, pH, acidez muito elevada, né? Próximo de 3, 3,5, e que nenhum organismo consegue viver. E o pior de tudo é que a água subterrânea, que muitas vezes com os poços o pessoal vem buscar água, ela estava contaminada com metais pesados, com enxofre, enfim, uma série de poluentes, pirita, inclusive, também, que até a combustão natural daquelas rochas com pirita, emanam, né, liberam gases também, aí tem a questão da chuva ácida. É assim, a quantidade de problemas que geram a mineração de carvão, só a mineração em si, ela é inviável, porque tem particulados quando você tem que... A mina aqui no Rio Grande do Sul são as minas a céu aberto. Lá em Santa Catarina, como eu acompanhei, eram minas subterrâneas, então não teria aquela poeira toda tão grande como tem aqui. Então, os particulados de 2,5 micras, que são minúsculos, eles penetram no nosso organismo, até no sangue, e eles causam uma desregulação total de processos, não só problemas cardíacos, respiratórios e neuronais também, porque aí eles vão desencadear o chamado estresse oxidativo. O estresse oxidativo relacionado ao carvão são trabalhos mais recentes, que não se tinham antigamente. Ele vem causar câncer, vem causar doenças como Parkinson, Alzheimer, uma série de doenças neurológicas, e o pior de tudo, as crianças são as mais atingidas, né? Então, não só pelos particulados, que afetam até os trabalhadores, que têm uma vida curta de trabalho, eles têm até depois, têm que se aposentar mais recentemente. Eu peguei dados de alguns anos atrás do Sistema de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde aqui do Estado. E surpreendente, assim, estarrecedor, que Candiota, é um município que nós vamos falar bastante aqui, ele tem 6,3 vezes mais número de crianças hospitalizadas com problemas respiratórios do que aqui do lado da refinaria Alberto Pasqualini, que é a refinaria de petróleo, em Canoas, que é a região mais poluída do estado. Então, lá tem 6 vezes mais problemas respiratórios. Então, crianças com menos de 5 anos, 583 crianças por 1.000. Então, ou seja, 54% das crianças estão com problemas respiratórios, tá? Decorrentes de poluentes. Podem ser particulados, podem ser até o ozônio na atmosfera, porque o que acontece ali? O Felipe estava falando do gás de nitrogênio. Com a incidência do sol, eles podem liberar o ozônio. O ozônio em camadas muito baixas, ele é altamente corrosivo ao sistema respiratório, à vegetação como um todo, né?
O flúor, para vocês terem uma ideia, que também é emanado das chaminés e que está presente até nas cinzas, enfim. O nosso carvão é de pior qualidade, já foi considerado até a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, vários institutos reconhecem que o nosso carvão é de pior qualidade, ele tem 55% mais de cinzas, então ele é um carvão de baixa eficiência, ele libera muitos poluentes e então a relação ela é absurdamente negativa, tá? Mas aí, em relação a esses poluentes todos que a gente está falando, né? Os metais pesados também que estão presentes na emissão tanto dos poluentes, porque é mercúrio, cádmio, chumbo, né? Cobalto, outros tantos, zinco. Então, o carvão, ele, ao longo de milhões de anos, aqueles elementos todos, e até o CO2 também, que se não tivesse esse sequestro ao longo de milhões de anos, nós teríamos uma quantidade gigantesca de gás carbônico na atmosfera. Nossa temperatura seria muito diferente e talvez até não tivéssemos nem condição de respirar. Então, esse processo de sequestro de carbono ocorreu ao longo de milhões de anos. Ele agora, num ano, digamos assim, a gente está queimando por ano aquilo que tinha sido sequestrado ao longo de 1 milhão de anos, né? Então, deixa o carvão lá embaixo. A mineração é altamente destrutiva, destrói com a estrutura das casas em volta, com todas as pessoas que estão morando por perto. E ali, digamos, em volta de Candiota, tem mais uma situação. É a região do Pampa. O Pampa é um dos biomas mais destruídos, né, no Brasil, junto com nos últimos 36, 37 anos, segundo o Mapa Biomas, o Cerrado e o bioma Pampa foram os que mais perderam, né, entre 24% e 25% dos remanescentes originais do bioma Pampa foram perdidos nesses 3 décadas e meia, né? Então, o que está acontecendo? Lá tem pecuária. Nós queremos a pecuária naquele bioma porque é a forma mais, digamos, sustentável de manter o bioma e não jogar a pecuária lá para a Amazônia em áreas desmatadas. Então, ali tem campos nativos que são altamente compatíveis com a pecuária. E aí o que acontece? Vários trabalhos me passaram, uma veterinária agora me passou nesses dias, eu tenho 3 ou 4 trabalhos em que a dentição de pelo menos 500 animais que foram analisados em estudos científicos, com a dentição afetada pelo flúor, com, então, doenças, né, na arcada dentária dos animais devido aos poluentes, ou seja, naquela região os animais, os bovinos estão doentes também, né, estão sofrendo problemas de dentição. Então, você vai pegando, assim, o que acontece? Aí nós vamos entrar num ponto crucial. Existe um negacionismo em relação ao carvão como um grande poluente e também um dos principais gases de efeito estufa, porque aqui no Rio Grande do Sul, ao longo de muito tempo, se criou o imaginário que nós temos aqui o pré-sal gaúcho, que é o carvão. E aí nós temos uma bancada de políticos, temos sindicatos, e aí estão, infelizmente, sindicatos políticos da região, prefeitos e tal, os caras querem continuidade disso, porque é o que gera emprego hoje. Tá? Então, é urgente essa transição. Mas o mais grave, talvez, entre as questões mais graves, que tem um projeto de lei do Senado, que foi recentemente lançado pelo senador Paim, aqui no Rio Grande do Sul, uma pessoa ligada aos movimentos sociais, enfim, talvez desavisado, junto com o senador Mourão e o Luiz Carlos Reis, os 3 senadores estão com o projeto 4653, 4.653 de 2023, do Senado, que ele amplia o uso do carvão aqui no Sul, com todas as benesses, subsídios, etc., até 2040. E, mais do que isso, desenvolvimento de um polo carboquímico e também a gaseificação do carvão, ou seja, vamos desenvolver uma indústria aqui para continuar dando emprego, mas depois, lá em 2040, quem sabe a gente para. Nós estamos muito indignados, porque esse PL foi tratado sem uma discussão com a sociedade, e nós vamos ter que enfrentar
um problema. Como fazer a transição? Depois nós podemos discutir sobre isso. Temos várias alternativas, mas não simplesmente descer o abismo e dizer que não tem alternativa. Obrigada, professor. E, Felipe, eu gostaria que você falasse, assim, dentro desse inventário, né, com as projeções que vocês fazem em construção de cenários, e também tem os planos, né, de energéticos do país, enfim, qual é o quadro que se desenvolve, né, com relação a essas termoelétricas a carvão mineral em especial, né? O que você pode dizer para a gente? Ótimo, legal. Eu ecoo, na verdade, o que o professor Paulo disse, né? Uma sorte, entre aspas, claro, de ter bastante recurso natural no Brasil, no caso do vento, sol, águas, claro que tem que usar tudo isso com responsabilidade, mas a gente tem uma matriz energética e elétrica que pode usar outras fontes de energia e não precisar do carvão. Mas o que a gente tem percebido, né, é essas pressões para que, por exemplo, o carvão permaneça sendo usado, né? Aí teve esse PL que o professor bem colocou, é um exemplo disso, né, que causa alguma estranheza e é temerário, porque tende a postergar a vida útil dessa termoelétrica no Rio Grande, dessas termoelétricas a carvão no Rio Grande do Sul. E claro, que aquilo como comentei também, quando o carvão está operando, ele tem que ter uma operação mínima, e pode ser que, independente de quanto que o Brasil tenha de outras fontes, a usina vai precisar continuar operando, tecnicamente, pela conformação técnica da usina, e também pelos contratos, que eles prevêem alguma inflexibilidade, né, que a usina não pode parar totalmente de operar. Então, a gente vai aumentar nossas emissões sem necessariamente precisar disso, que é o mais temerário, né? Se a gente precisasse, fosse um país que não tivesse outros recursos, poderia ser discutível, mesmo assim seria discutível, né? Mas aí, se a gente tem outros recursos, realmente, o que a gente precisa pensar é como aposentar essa tecnologia. Já existe uma lei que tem até um nome paradoxal, que é a Lei de Transição Energética Justa, que faz essa mesma coisa, mas para o município de Capivari de Baixo, em Santa Catarina. Ela postergou a vida útil das usinas de Jorge Lacerda, que estão lá nesse município em Santa Catarina, que também são usinas a carvão, usinas já antigas, estão operando há bastante tempo, bastante emissoras, produzem bastante impacto ambiental, não só na operação, mas também na extração do carvão, como o professor bem colocou, e tem uma lei já em vigente, aí já não PL, é uma lei mesmo, já está vigente, que postergou a operação dessas usinas até 2040 também, se não me engano, mas acho que é isso mesmo, 2040. Colocou esse nome de transição energética justa, né, que é até paradoxal. E então agora que essa lei já existe, claro que é difícil voltar atrás para uma lei, é pensar então como, já que até 2040 pelo menos essa, é muito importante pensar em como dar outras oportunidades, que isso foi o professor falou, né? Quais são as outras alternativas? Não é possível que não tenha outras alternativas para essas regiões e para esses municípios, né? Então, acho que é papel do poder público, da universidade, do Instituto de Pesquisas, pensar sobre isso. E fora isso também, só fazendo um adendo, a gente tem visto também uma pressão muito grande para também o uso do gás natural, né? Lá na privatização da Eletrobras, na sua lei que regulava essa privatização, essa capitalização, teve um jabuti, que foi uma espécie de emenda colocada lá que não tem nada a ver com a lei da capitalização da Eletrobras de fato, mas um jabuti que obriga o setor elétrico brasileiro a contratar 8 gigawatt em termoelétricas aí a gás natural, mas que também tem impactos parecidos com o carvão, não tão grandes quanto o carvão é ainda pior, mas também impactos importantes. Então a gente está caminhando, enquanto todo mundo está caminhando para tentar reduzir as emissões do setor elétrico, a gente acaba caminhando no sentido contrário. E isso acaba também sendo, talvez, um erro até geopolítico mesmo, né? Porque se a gente for um país que diminui emissões, a gente consegue, geopoliticamente, talvez conseguir acordos, conseguir recursos, fundos, e também um erro de tecnologia, né? Porque essa vai ser uma tecnologia cada vez mais antiga. E, além de a gente formar engenheiros, técnicos, químicos, que são especialistas em novas tecnologias, em novas energias, por exemplo, nós estamos formando técnicos, engenheiros, porque, claro, uma grande quantidade das pessoas formadas vão trabalhar no carvão, mas para trabalhar numa
numa energia antiga, que fatalmente, querendo ou não, vai acontecer isso, porque o mundo inteiro está falando, então vai acontecer a transição energética mais cedo ou mais tarde. Aí é pensar se o Brasil quer ser uma liderança, não só no setor do desmatamento, mas também no setor elétrico, por exemplo, ou se a gente vai querer ficar, de alguma maneira, atrasado e sofrendo os impactos ambientais e sociais que essas fontes produzem. Obrigada, Felipe. A gente está chegando nos momentos finais e eu gostaria que vocês fizessem suas considerações, né? Eu acho que foi bem instrutivo, acabaram dando esse norte aqui para a gente, que é mais leigo, né? A maioria da população, mas para ter um entendimento que é preocupante, é um combustível fóssil, né? E pelo que eu estava vendo também nesse terceiro inventário, foram criadas novas usinas termoelétricas, né? Em 2022, são cerca de 10. Então, assim, é uma projeção preocupante, não somente ao sul do país, mas a gente tem outros estados também que têm as usinas. Sabemos que quando tem essas intermitências, elas são acionadas, mas como você explicou, né, Felipe? Elas não podem ficar paradas, né? Pelo que eu entendi, né, dessa tecnologia, elas têm que ter um certo contínuo, e isso acaba gerando, né, os gases de efeito estufa, enfim, todo o comprometimento também dos poluentes, em consequência, prejudiciais tanto à saúde humana como ao próprio meio ambiente como um todo. Eu diria o seguinte, uma questão que nós não tocamos aqui, que hoje o mundo está tocando também, né? Se fala, inclusive, na Europa, a questão do decrescimento. Porque o que acontece? O nosso sistema econômico ele é energivoro, né? Ele beneficia, claro, algumas camadas, a maior parte da população não tem acesso à energia, mas nós temos que pensar que hoje o sistema de geração de energia elétrica, principalmente estando privatizado, as empresas privatizadas elas nunca vão admitir a redução de consumo. Ao contrário. Então, a projeção dos acionistas e tudo mais é que se continue aumentando o consumo de energia. Tá? Então, não vai ter alternativas suficientes para dar conta de tudo isso, né? Tanto do ponto de vista elétrico, como também os combustíveis aí, no caso, para transporte. E eu sempre acompanho um físico chamado Antônio Turiel, que ele é um dos maiores especialistas na questão energética, ele é espanhol, né? Ele trabalha no Centro de Pesquisas Oceânicas lá na Espanha. Ele é um dos maiores especialistas, ele tem várias falas dele, cada semana ele dá uma palestra, dizendo que nós vamos entrar num colapso energético daqui a uns poucos anos, porque vai chegar um ponto que não vai ter energia suficiente para suprir esse consumo. Até porque a gente sabe, né? Quando chega lá em agosto, aproximadamente, a gente já sabe que já esgotamos aquilo que o planeta conseguiu dar conta de operação. Nós temos hoje 2 ou 3 planetas para dar conta do modelo econômico que ele não pensa em redução de energia. Então, a questão crucial hoje é a demanda. A demanda é induzida para aumento constante e crescente, né? Enfim, então, essa é uma questão que nós não vemos os ambientalistas discutirem. A esquerda não discute, a direita não discute, ninguém discute isso. Aqui, mas lá na Europa já está se discutindo um pouco. Então, essa questão do consumo é fundamental. Não é que a gente vai querer abandonar tudo, mas temos sol suficiente, temos que descentralizar as fontes. Né? Em vez de ter grandes parques eólicos, grandes térmicas, grandes hidrelétricas, que isso que o sistema quer. Ele quer concentrar tudo na mão de poucos. Nós temos que descentralizar, botar nos telhados das casas, mas aí, claro, eles tentam fazer impostos para as pessoas não serem, digamos assim, estimuladas a ter a sua energia própria, a ter uma captação de água, inclusive uma cisterna de água. Então, o que poderíamos ter? Uma indústria virtuosa na produção de painéis, não só fotovoltaicos aqui no Brasil, porque o que acontece? O Brasil ele exporta silício e importa da China as placas solares fotovoltaicas, né? Nós exportamos aqui minério de ferro e aço, etc. E aí também tem todo o sistema intensivo que o professor Célio Berman fala muito bem da USP, né? Nós temos que rediscutir até nosso papel de um país que gasta muita energia também no setor eletrointensivo para fazer cimento, celulose, exportar minério de ferro, né? Mas tem uma juventude
que está se organizando. Eu acho que o IEMA está fazendo um excelente trabalho, né? E vocês aqui também. Vocês estão fazendo esse trabalho aqui dos biomas, né? É super importante. Então, é importante nós discutirmos essa situação. Nós estamos entrando no beco sem saída. Continuar com esse processo até 2040, dizendo que é uma transição energética justa, não é verdade. O tema energético ele é fundamental hoje. Então, a gente agradece muito, Sucena, o teu trabalho aqui e o Felipe também. Tá? Ficamos à disposição. PL da Transição Energética Justa, que busca postergar a operação de usinas a carvão no Rio Grande do Sul, é preocupante. Então, o que é preciso também um esforço de comunicação, de entendimento, de que há, sim, maneiras de produzir desenvolvimento, produzir acesso, mas fazendo essa transição energética que é necessária e também pensando sempre nas características do Brasil, né? Pode ser por isso, às vezes, ser um tema internacional, tem a COP, que é a Conferência das Partes, que esse ano vai acontecer em Dubai. As pessoas talvez sentem um certo distanciamento disso. Mas não, isso também tem a ver com o nosso dia a dia, né? Como é o caso do carvão, que, além de gases de efeito estufa, né, tem efeitos no clima global, ele produz outros poluentes atmosféricos que fazem mal para a saúde no dia a dia mesmo. E o Brasil, claro, ele é um país que ele tem muitas... ele está em débito com muitas populações ainda, né? Por exemplo, é um dado que a UEMA também trabalha, cerca de 1 milhão de pessoas, principalmente na Amazônia, ainda não tem energia elétrica, né? Então, a energia elétrica, então, estão, de certa maneira, desatendidas e têm algumas dificuldades na vida, como estudar à noite, coisa que para nós é simples, as pessoas não têm essa eletricidade. Então, a gente está em débito ainda de levar essa energia para essas pessoas, por exemplo. Mas é aí que se fala na transição energética justa, né? Já que até é um tema global e o Brasil está perseguindo isso de alguma maneira, a transição energética, que aproveite essa oportunidade, por exemplo, para levar, por exemplo, painéis solares para esses locais onde as pessoas estão sem energia elétrica, né? Além de colocar um gerador diesel, aproveito que eu tenho que fazer uma transição e também tenho que colocar acesso a essas pessoas sem eletricidade, que faça esse acesso com energias renováveis e novas tecnologias. E claro, se todas as pessoas que hoje não têm recurso para consumir nos mesmos índices que os Estados Unidos, que são índices, claro, que impossível de talvez todo o planeta aguentar isso, então a gente pode até tender a aumentar nossas emissões, mas aí tem um tipo de análise de soluções que é mais usado na área de mobilidade, mas que eu também acho que faz sentido na área energética como um todo, que é evitar, mudar e melhorar, necessariamente nessa ordem, né? Então, primeiro que eu tento evitar o consumo de energia daquilo que eu consigo evitar, né? Então, se eu conseguir equipamentos mais eficientes, mesmo que uma coisa simples que felizmente vários municípios estão implantando, que é, por exemplo, trocar as lâmpadas das ruas, né, dos postes, por lâmpadas a LED. Isso produz uma economia de energia gigantesca e de recursos também. Então, estou evitando ali o consumo, né? Então, eu estou evitando que ele aumente ainda mais. Se eu não consigo evitar, eu preciso mudar, né? Por exemplo, mudar as usinas a carvão por outras fontes energéticas mais limpas. Claro que não existe energia limpa, né? Porque sempre vai ter um impacto, mas a gente consiga mitigar ao máximo os impactos que existem. E se não deu para evitar, não deu para mudar, ao menos melhorar as tecnologias, né? Então, acho que esse tem que ser a nossa cenoura, aquilo que nos move e que precisamos buscar, né? E o Brasil, querendo ou não, voltando a esse assunto, eu acho que ele pode ser um grande diferencial, um país com um grande diferença, porque a gente pode reduzir muito nossas emissões, principalmente devido ao desmatamento que a gente consegue controlar, são emissões, entre aspas, claro, de fácil redução, e também ser depois que claro, diminuindo o desmatamento, a energia vai ter um papel mais importante ainda nas nossas emissões, e aí, quem sabe, pensando nessas soluções brasileiras para como usar energia, por exemplo, em aldeias indígenas, como usar energia na mobilidade urbana, usando bicicleta, usando a caminhada, que é muito usada no Brasil, e como também pensar em novas tecnologias para regiões que hoje usam esse tipo de tecnologia como o carvão. Então, eu acho que é um pouco isso, e agradeço muito aí o debate, professor Paulo, e agradeço o convite
para participar aqui. Convido todos a verem o site do IEMA, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, que é energia.org.br. Obrigada e um bom trabalho para vocês. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado, Cecília, Felipe, a todos.